especiais aqui que podem contribuir com a gente nas reflexões que a gente precisa fazer desse tempo. E eu antes, assim, para começar, enquanto as pessoas vão chegando, eu acho que algumas notícias do dia de hoje, né, elas precisam ser reforçadas. E aí eu estou levantando aqui, estou abrindo no computador algumas delas. Dentre elas, a Espanha, que bateu o recorde em 24 horas de pessoas mortas, né? Então, a Espanha superou a Itália com dados muito tristes. Foram 832 mortes em 24 horas na Espanha. É um dado assustador, né? A Itália já atinge a marca de 10 mil mortes por conta do coronavírus, da doença que o coronavírus transmite, que é a Covid-19. Então, 10 mil mortes na Itália, que é 3 vezes mais do que morreu na China. 3 vezes mais a quantidade de pessoas que morreu na China. São números impressionantes. No mundo inteiro, são 600 mil casos da doença. Fernanda Viseu está falando que os Estados Unidos também superou. Na verdade, os Estados Unidos superou em número de casos, né? Não em números de morte, mas em números de casos. E, inclusive, o Donald Trump ele está avaliando implantar uma quarentena obrigatória nos Estados Unidos. Uma mudança drástica também de posição, de opinião. Está sendo uma tarefa importante acompanhar as movimentações nos Estados Unidos, os números, o avanço da doença e as reações dos diversos governos nos estados norte-americanos e do próprio governo central. Aqui no Brasil, no Piauí, morreu um prefeito por coronavírus. Então, nós já estamos no Brasil com um número de mortes considerável. Estou aqui só para não errar. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio, já tem casos de coronavírus em 4 comunidades. E o medo que a gente tinha era de chegar nos lugares mais pobres e como que vai ser, né, como que pode acontecer. Tem que ter muito cuidado. Eu divulguei hoje no WhatsApp, nas redes sociais também, um estudo feito por... Vamos lá, deixa eu dizer quem são. É um estudo que diz que o isolamento social em 1918, quando teve a gripe espanhola, esse estudo demonstrou que as cidades que optaram, as cidades dos Estados Unidos, cidades americanas, que optaram por medidas preventivas de isolamento, essas cidades tiveram uma recuperação econômica ainda mais rápida, né, do que as que não adotaram. Então, isso é uma pesquisa que foi publicada na quinta-feira, anteontem, né, dia 26, e assinada por economistas Sérgio Correia, do Banco Central Americano, Stephen Luck, do Banco Central de Nova York, e Emil Werner, acho que é assim que fala, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, são estudos que demonstram que quando acontecem situações como essa, é importante a quarentena, é importante a prevenção, é importante o isolamento, né, inclusive para a economia. Eu vou começar a chamar a Manu aqui. Eu já vi que Manu está aqui, que a Isa também. Cadê Manu? Aqui. Vou chamando Manu. Eu
Bem, estamos aqui. Eu queria os dados do Brasil, porque eu não sei se houve alguma atualização agora, à tarde, no horário do almoço. Oi, Manu, Oi, tudo bem? Conseguiu aí? consegui. Tudo bom? Boa tarde. Eu tô aqui vendo o seguinte: no Brasil, os casos avançam hoje, né? As secretarias estaduais de saúde já contabilizam mais de 3.500 infectados em todos os estados, 94 mortes, então nós estamos quase chegando a 100 mortes. Foi registrada a primeira morte no Piauí, Minas Gerais já passa de 200 casos, e 68 mortes em São Paulo. O segundo lugar, segundo estado com mais mortes, é o Rio de Janeiro. E nós aqui em Macaé ontem tivemos uma confirmação oficial, né, confirmação do prefeito e da sua estrutura de saúde, de que um caso foi confirmado. Existem muitas especulações, muitas suspeitas quanto aos dados oficiais, mas quanto às pessoas que estão doentes, que estão acolhidas nas estruturas de saúde, nos hospitais, nos postos de triagem, ou que estão em isolamento domiciliar, mas oficialmente uma pessoa, isso em Macaé. Eu estava conversando mais cedo aqui em casa com Mariane, que a gente, como não é uma cidade, né, a gente é do interior do Brasil, então nós não temos aeroportos internacionais que movimentam a gente de tudo que é lugar, não temos aglomerações muito grandes. Então a gente vai começar a sentir os números, eu acho que de uma maneira mais consistente a partir de semana que vem. Então é muito importante que mantenham as medidas de isolamento. O prefeito hoje decretou novamente mais um período de paralisação das escolas, mais um período de paralisação de atividades laborais, atividades de trabalho, de diversas áreas, diversos setores, e aí ele especifica alguns ali que podem, de serviços que o governo municipal considera essenciais, e, e também uma notícia sobre Macaé, só para a gente começar aqui, cheio das informações, Manu, antes de eu, Sim. de eu colocar você para falar. Hoje ou amanhã, acho que amanhã, seria uma manifestação, uma carreata de uma turma irresponsável que, repercutindo muita coisa que está acontecendo no Brasil, as posturas irresponsáveis do presidente da República, querendo a reabertura de todas as atividades, a reabertura do comércio. Então fariam essa carreata. Eu acredito que agora eles vão desistir com a orientação do Ministério Público, que já oficiou a Prefeitura, já oficiou a Polícia Militar, que, se precisar, eles vão implantar impor uma medida judicial para que não faça, e que as pessoas que insistirem, a Polícia Militar vai ter o poder de apreender os carros, e esses carros serem disponíveis ao enfrentamento ao coronavírus e também para as estruturas de saúde pública de Macaé. Então, até uma palavra que parece que está errada, né? Mas ele fala de perdimento dos carros, além das ações que cabem no Código Penal. Então, são informações importantes. Manu, obrigado por aceitar aqui bater um papo com a gente. Eu queria que, primeiro, que você se apresentasse e que, nessa apresentação, você já falasse para a gente o seguinte: nesse tempo que você está dentro de casa, como é que vocês estão se organizando e aonde que você busca informação de tudo que está acontecendo, Manu? Boa tarde, valeu por estar aqui, vamos lá. Boa tarde, que isso, tamo junto. Então, meu nome é Manuela, né? Sou psicóloga do Instituto Federal Fluminense e a gente tá em casa quase que 100%, assim. A gente só sai em momentos que não tem mais alguma coisa, alguma coisa faltando nesse sentido, assim, mas a gente tem evitado ao máximo, assim. O que der para pedir, assim, em relação a coisas de supermercado, a gente também pede.
E com crianças, né, você bem sabe, quando a Uhum. gente tem filho, a gente tem que estar sempre tentando criar estratégias, criar brincadeiras, criar formas de entretê-los, né? Porque é muita gente num espaço pequeno, né? Criança precisa de espaço, e aí, como a gente não pode sair, a gente tem que tentar criar formas de ficar em casa com eles sem que isso gere mais um estresse, seja mais um fator de estresse, né? Em relação a informações, assim, Marcelo, acho que é fundamental que a gente procure essas informações, e isso é uma das coisas importantes, até em relação à saúde mental, né? Que a gente possa ter informações sobre o que está acontecendo de fato, só que tem que ser informações verdadeiras, né? A gente tem vivido aí nos últimos tempos uma avalanche de fake news e isso acaba por gerar mais instabilidade, mais insegurança, o que vai gerando mais sofrimento. Então, é importante que a gente busque essas informações em sites oficiais, né? Em sites de instituições de saúde reconhecidas, né? Que sejam informações que tenham a ver com os gestores, né? Com a prefeitura, com o governo, né? Com o governo federal, com o Ministério da Saúde, mas também de instituições científicas, de universidades públicas, né? Que a gente sabe que são informações que são confiáveis, né? É, eu acho que o interessante, apesar do ambiente extremamente negativo de tudo isso, é que nós estamos num período de 1 ano e meio, quase, em que as universidades, os espaços de pesquisa, eles viraram quase um espaço de inimigos do Estado do Brasil, né, inimigos do país, porque são espaços de balbúrdia, espaços de desorganização, espaços de doutrinação política e ideológica, e agora é exatamente nos espaços acadêmicos, nas universidades, que a gente está vendo a turma dedicada em encontrar soluções, vacinas, determinados tratamentos, comprovação de eficácia de determinados medicamentos, e principalmente no Brasil, né, 3 mulheres, pesquisadores, identificaram o mapa genético do coronavírus que está ajudando o mundo inteiro a encontrar determinadas curas, né, a buscar determinadas curas. Então, que tempo complicado para a gente ver o equívoco que infelizmente, precisa da pandemia, para a gente entender o equívoco que é desvalorizar a universidade pública, desvalorizar os espaços acadêmicos de pesquisa, né, Manu? Como é que você tem conversado com o pessoal lá do IFE, que para nós é um espaço importante de formação tecnológica? Então, eu queria até reforçar essa fala sua, assim, porque eu acho que esse é um momento de desconstrução pra gente, assim, né? Pra gente poder repensar a nossa vida em sociedade, né? O sistema pelo qual a gente está inserido, as formas como as relações e os laços sociais se dão, assim. E a gente também repensar a nossa relação e as políticas em relação a essas instituições que são fundamentais para a vida, né? A gente está vendo aí com esse período de pandemia a importância da ciência, do investimento em universidade pública, nos institutos federais, nos institutos de pesquisa. A gente está vendo aí a importância do Estado, né? Porque ele tem que entrar, né, nesse momento, e aí a gente vê a importância das políticas públicas, do Sistema Único de Saúde, de como que a gestão, né, e aí, de acordo com os municípios, com os estados e no âmbito federal, o quanto que isso é primordial, né? Até em relação mesmo às empresas, né? Porque o Estado, a gente vê nos Estados Unidos o quanto que vai ter investimento dentro das empresas mesmo, né? Para que elas não quebrem, para que a economia continue funcionando, assim. Então, assim, não dá para a gente ter Estado mínimo, né? Em nenhum momento, e muito Exato. menos num momento como esse, assim. Então, eu tô agora terminando o mestrado e eu tô afastada do IFE nesse momento, assim. Mas Uhum. o Instituto, ele tem tido ações em conjunto com as outras instituições públicas, outras universidades do estado do Rio, e a medida tem sido o trabalho remoto, né? As pessoas trabalharem de casa, as situações emergenciais de atendimento de alunos, né? Eu trabalho num setor de assistência, né, a aluno. As situações emergenciais, quando não tiver jeito, a gente acaba combinando um atendimento, assim, mas majoritariamente tem sido atendimento remoto, assim, por redes sociais, e e-mail, troca de e-mail, essas coisas.
Manu, você sabe que eu estudei na Escola Técnica, na época era a Escola Técnica Sim. Federal em Campos, né? Uhum. E a gente tinha uma integração muito bacana. Nessa época, eu jogava muita bola com o Fabrício aqui, meu amigo, que está dando um alô aqui pra gente. Ah, Fabrício, legal. parceiro ali da Rua Saturno, do Novo Cavaleiro. E lá na Escola Técnica, a gente sempre tinha uma integração muito bacana com com as outras instituições tecnológicas federais, né? Como, por exemplo, na época o Cefet Rio. E hoje o IFE do Rio de Janeiro, que é lá conduzido pelo Rafael Almada, que é o diretor, o reitor, né? O Rafael anunciou que os laboratórios se não me engano, de química, lá do IFE Rio, eles estão produzindo álcool em gel, né, para disponibilizar para as redes de saúde. E isso é muito bacana, porque é diretamente relacionado com a necessidade de fortalecer o direito da gente à saúde pública, a equipamentos, a defesa, né, a proteção. E o álcool em gel hoje é uma proteção indiscutível. Né? Não, Eu acho muito bacana isso. Essas iniciativas, essas produções, o Instituto Federal Fluminense também está produzindo máscaras, né, em 3D para disponibilizar na rede de saúde. E é importante porque a gente sabe que às vezes o Estado não consegue dar conta de comprar o material que precisa, às vezes também não tem onde achar, as coisas estão acabando muito rápido. A minha irmã ela trabalha num hospital particular e às vezes eles não estão conseguindo com os fornecedores o material. Então, assim, eu acho que a universidade, os institutos federais, eles estão tomando a dianteira desse processo, né, e mostrando o quanto que são importantes, né, para a nossa vida mesmo, né, fundamentais aí para que é o papel, né, da ciência, é o papel da universidade pública, é produzir conhecimento que faça diferença para a vida das pessoas, né, que contribua para a nossa vida em sociedade, que produza saúde, que crie estratégias para que a sociedade aconteça da melhor forma, né. Olha, a Rayana Cruz está falando aqui que o jogo está virando. Eu também acho que o jogo está virando em diversos aspectos, né? Infelizmente, nós estamos num momento muito deprimente da história do Brasil, e agora com essa pandemia aí é muito triste, além de deprimente, é triste demais, e a gente não pode silenciar diante de diversas irresponsabilidades. E aí logo depois, mano, o André Lima, ele está pedindo para falar algo sobre as demissões em massa, e aí ele pergunta, é legal com essa epidemia? E aí eu vou responder, mas já entrando também no que a gente vai conversar aqui, Manu, como é que as pessoas ficando em casa, com essa pressão toda de especulações sobre demissões, sobre quebradeira na economia e dificuldades mil, né, como é que supera isso sem adoecer, né? Então, assim, você vai falar sobre isso, mas eu queria dizer para o André, antes de passar a palavra para você, que eu não sei qual é o aspecto que ele está pensando da palavra legal. Se ele está falando de legal de ser bacana ou legal de estar de acordo com a legislação. Eu tenho visto, eu vou responder as duas coisas. Primeiro, que eu não acho bacana a demissão em massa, não é momento para demitir ninguém. O mundo inteiro está buscando soluções para que a economia preserve empregos e direitos básicos das pessoas, para que não haja, além do caos na saúde, para que não haja um caos social de fome, de miséria, de morte por conta da pobreza extrema, de mais morte por conta da pobreza extrema. Mas o Brasil tem encontrado soluções também, tem buscado que as demissões não aconteçam. Né? Agora, por enquanto, eu tenho visto que nessa questão das demissões é muita pressão, é muito terrorismo que está sendo feito. Né? Eu hoje vi, muito legal no Twitter, até elogiei o Rodrigo Florencio, que é um comunicador, ele tem uma empresa, se não me engano, ele está em Campos hoje em dia, e ele deixou lá muito claro, ele falou, olha, os meus funcionários estão em casa e eu não vou cortar nada de salário deles, não vou demitir ninguém, que ele prefere que a empresa dele passe por dificuldade a ele ter que ajudar a custear velório dos trabalhadores. Então, é importante, André, que você leia o estudo que eu falei logo no início. Eu compartilhei nas redes sociais, está aqui no Instagram, está lá no Facebook, está lá no Twitter, você pode procurar. É um linkzinho, a matéria está no G1,
E diz os estudos de que lá em 1918, a gripe espanhola, Manu, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo, entre 1918 e 1919, e os aspectos da gripe espanhola são muito parecidos com esse agora do coronavírus. A expectativa é que a gente chegue quase, se não houverem essas medidas, é que chegue quase ao número da gripe espanhola, chegue a algo em torno de 45 milhões de pessoas mortas, se não fizermos o isolamento, se não tomarmos essas medidas de prevenção, de cuidado com a gente para, por consequência, cuidar dos outros. Então, André, lê esses dois textos, um que fala da história das pragas, como que foram ao longo da humanidade, a história das pragas, eu também compartilhei nas redes sociais, e lê o texto das pesquisas de hoje, que não foi feito por brasileiro, não, porque o pesquisador brasileiro está sob ataque, foi feito por pesquisadores norte-americanos, dizendo que nos Estados Unidos, a gripe espanhola, em 1918, as cidades que se preveniram, que fizeram o isolamento social, elas voltaram mais rápido a ter a movimentação econômica, a economia se recuperou mais rápido. Então, enfim, dá uma lida nisso, André. Manu, o que você acha que dá para fazer para não pirar nessa história aí toda, Manu? Então, eu queria só trazer uma informação que eu acho que é importante e já respondo a pergunta. É legal trazer que a UFRJ e a USP, elas estão criando respiradores, né, que é um equipamento fundamental para manter as pessoas vivas que estão em estado grave, e são respiradores que estão saindo de forma mais barata e de uma produção bem mais rápida, assim, né. Então, só para trazer essa informação que eu acho que é importante, né, para saber que as universidades, elas estão aí, não estão parando, né? Os cientistas, eles não estão em casa fazendo quarentena, eles estão trabalhando aí para criar respostas e soluções para isso que a gente está vivendo, né? Marcel, não tem uma resposta pronta, né, em relação a como lidar com os efeitos disso na nossa vida, né? Você falou aí, a última pandemia que a gente teve foi em 1918, então muitas pessoas que convivem com a gente atualmente... Na verdade, não foi a última. Foi a última com proporções parecidas com o que o coronavírus pode atingir. Sim. E aí, muitos de nós não vivemos isso, né? Ainda mais numa escala global. E aí você trouxe os números dessa época. Hoje em dia a gente vive uma sociedade muito mais conectada, muito mais globalizada. As pessoas, elas se deslocam muito mais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo em relação a isso, né? E aí, assim, coisas que eu acho que são fundamentais, assim, para promoção da saúde mental nesse momento, assim, é a questão da informação, né? E aí, aquilo que eu falei, tem que ser uma informação confiável, de fontes que você possa confiar, né? Que não vão produzir fake news, que acaba tendo um efeito mesmo de fragilização, de intensificação do sofrimento, de angústia. A comunicação, né? E aí é importante, né, que ele entre com estratégias, com ações de educação para a saúde da população, né? A gente sabe que essa questão dos hospitais é o mais emergencial, assim, mas o Estado, os políticos, eles têm que começar a pensar nos efeitos de que esse momento vai trazer para a vida das pessoas, né? E aí educação em saúde é fundamental, né? E aí que se crie formas de transmitir essa informação, seja através do rádio, através da televisão, né? Isso é fundamental para as pessoas terem noção, né? Muita gente, a gente sabe que não tem acesso à internet ainda, né? Apesar de já ter disseminado bastante, mas ainda muita gente não tem acesso. Então, a televisão, às vezes, o rádio é um meio que chega às pessoas que não têm acesso a essa comunicação. Uma outra forma que é para a gente pensar, assim, a gente sabe que o que pedem é que a gente esteja em quarentena, que a gente esteja em casa, não saia, mas a gente sabe que a tecnologia hoje em dia ela tem contribuído para que a gente se aproxime de alguma forma, né? Então, quem está em quarentena, né, que possa criar meios aí de estar se comunicando pelas redes sociais, ou então um telefone mesmo, a gente tem que tentar estar junto, mesmo separado. Isso é fundamental, né? E a gente sabe também que a gente tendo que ficar mais tempo em casa, né, isso acaba em algumas situações trazendo mais estresse, né? Porque você está o tempo todo ali com a família, né? E isso acaba gerando situações de tensão, assim, né?
Então é uma outra coisa assim que a gente tem que estar atento assim para essa dinâmica familiar também, né? Porque a gente sabe até que Manu, Oi. Mariane está perguntando aqui quando é que vocês vão se ver, porque ela falou que primeiro era a dissertação, agora é a pandemia e tal. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quem se estressa mais nesse tempo de confinamento é Marcelo Puertas ou é a criançada? Na verdade, eu já estava de quarentena há 2 meses para terminar a dissertação, né? E aí eles estão me deixando em isolamento no quarto para eu terminar de escrever. Ai. O estresse não tem. Até que eu tô numa situação privilegiada, assim, por causa de terminar a dissertação. Olha, tem aqui alguns comentários, mano, e aí eu vou ler os comentários, vou voltar a palavra para você de novo, aí tentar, assim, em 5 minutos a gente concluir para a gente chamar a Isa também, Sim. porque ontem eu cometi um erro enorme na transmissão, que foi não cuidar do tempo. Aí agora eu arrumei um cronômetro aqui do meu lado, estou vigiando o tempo aqui. Para o Instagram não tirar do ar antes de terminar a conversa. O Instagram não derrubar a gente. Ó, a Rayana Cruz está dizendo que no IF Campus estão produzindo sim máscara 3D para os profissionais de saúde. A Dodô, né, Maria das Dores, está dizendo que lá em Fortaleza ela recebeu um telefonema hoje que o pai do prefeito faleceu. A princípio, a informação é por conta do coronavírus. A Isa, que vai entrar daqui a pouco, a gente está falando que a UFRJ está produzindo respirador. Vamos lá. Quem mais comentou aqui? A Laide, como manter a sanidade mental em tudo isso? É uma pergunta que ela se faz todo dia. Érica diz que isolamento social não significa ficar sem trabalhar. O trabalho triplica, somado às tarefas de casa e atenção com as rotinas da criança, a rotina das crianças. Camille, que os empresários precisam entender que preservando a vida dos seus funcionários agora, o trabalho para fortalecer a economia depois é muito mais simples, é em equipe. Alguns já entenderam. Viva as universidades públicas. Fernanda querendo que eu defenda a imprensa. Fernanda, eu vou começar todas as lives aqui falando de notícias que estão circulando pelo Brasil afora, porque eu sei o fundamental papel da imprensa e eu tenho visto muita gente falando que os canais de informação estão distorcendo, estão manipulando. Olha, eu estou muito preocupado com o que eu tenho lido e ouvido e assistido pelos diversos canais que eu busco informações. E eu acho que a gente podia, Fernanda, conversar em algum momento aqui numa dessas lives sobre como que a gente foge do caminho comum da grande mídia para obter informação sobre o corona também. É uma boa tática, até para a gente fortalecer a mídia alternativa, que tem feito muito trabalho bom. O Biratã até dizendo que a gripe espanhola parece que vitimou um presidente eleito do Brasil, Rodrigo Alves. Ele está dizendo que se alguém souber mais informações para corrigi-lo. Manu, está dando pano para manga aqui. Se eu for ler tudo, você não fala mais. Então, assim, comenta um pouco disso tudo e dá para a gente algumas pistas de como seguir enfrentando esse momento de isolamento e, ao mesmo tempo, defendendo as medidas daqueles que pensam, conduzem e executam as políticas de saúde no Brasil. Então, e aí, voltando para essa questão de como cuidar, né, da própria saúde mental, eu acho que essa questão de tentar criar um meio de estar próximo, mesmo não estando presencialmente, criar estratégias para cuidar de si, né, porque a gente tentar ver o que a gente gosta de fazer e o que é possível fazer nesse período, né, que seja ler ou estar junto com a família ali dentro de casa, ou ver uma série, alguma coisa, coisas que possam distrair. E aí a gente vê o quanto que a arte, né, uma coisa que tem sido tão atacada também, é fundamental para a nossa vida, né? Porque se a gente está em isolamento dentro de casa, a gente não pode sair. Eu fico imaginando as pessoas que moram sozinhas, né? É a arte que pode salvar agora, né?
E eu queria também trazer uma coisa, Marcel, porque a gente tem visto aí, e na China teve um estudo que durante os 3 meses de isolamento aumentou muito a violência contra a mulher, né? Então a gente sabe que existem camadas da população que vão sofrer ainda mais, né? Porque estão em situações de vulnerabilidade, tem alguns marcadores sociais aí que acabam intensificando o sofrimento, né? E aí, como que a gente pode lidar com essas situações, né? Aí eu volto de novo para aquela questão da educação em saúde, né? Dos governos pensarem em estratégias de dessas informações chegarem até essas mulheres. A gente sabe que os serviços que não são essenciais não estão funcionando, mas que possa pensar em um esquema de plantão, nem que seja por telefone, ou mesmo os governos pensarem em alguma estratégia de atendimento online. Está liberado atendimento online de psicólogos, então a gente tem uma quantidade que ainda é pouca, mas de psicólogos dentro da estrutura do serviço público, do SUS. É importante também a gente lembrar em relação aos profissionais de saúde que estão na linha de frente vivenciando essa crise, né? A gente já tem relatos aqui em Macaé de pessoas que estão sofrendo, não estão dando conta, porque eles estão ali de frente com a questão do sofrimento do outro, que eles têm ali como missão, de acordo com a profissão deles, cuidar, mas também passam por um sofrimento pessoal, porque muitas têm que se afastar da família para não contaminar as pessoas da família, dos filhos, e acabam ficando isolados, né? Então a gente tem que pensar em estratégias de cuidado também, que é uma coisa que pode parecer um pouco clichê, mas cuidar de quem cuida da gente, né? Porque esse processo todo vai afetar essas pessoas, né? Muitos não vão conseguir dar conta de tudo que esse momento está exigindo. E aí é importante assim, que as equipes consigam ter diálogo com os gestores, né? Tanto com o gestor no âmbito municipal, estadual, federal, e com os chefes das equipes, que minimamente eles consigam conversar sobre o que está acontecendo, se reunir, que os chefes possam ter sensibilidade para acolher as demandas dos profissionais, assim. E as ações, elas têm que ser construídas coletivamente, né? Não dá só para ser as ações não podem ser construídas de forma engabinetada, né? Tem que dialogar com as pessoas que estão ali na ponta, né? Porque são elas que têm mais propriedade para poder dizer o que elas estão experienciando nesse processo, né? Então eu acho que o cuidado com os profissionais de saúde assim, é fundamental para esse processo que a gente está vivendo e também pensar em estratégias de como vai lidar com isso pós-pandemia, né? A gente sabe que infelizmente a gente deve estar no início dessa pandemia, mas isso talvez se intensifique ainda mais, mas a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com os efeitos dela após ela acabar, né? Não só na sociedade em geral, mas para os profissionais de saúde, né? E Fala, sim, vamos lá. Tem a questão também que a gente sabe que foi uma doença que começou mais nas classes altas e médias, né? E que agora já está chegando nas classes mais baixas, assim. Então, essas pessoas, elas vivem com menos condições, né? De dar resposta para o que é exigido, né, para a gente se prevenir em relação a isso. Então, tem que pensar que os efeitos ainda vão ser grandes, né? E aí não tem como ter estado mínimo, não tem como as gestões públicas não entrarem nesse processo, pensando em estratégias. Muita gente não sabe mesmo como lidar, mas tem que, talvez, por reunião nessas mídias sociais, das equipes, dialogar e pensar em estratégias junto, assim, não tem outra resposta, assim, tem que pensar junto para o que esse período está demandando para a gente, né? Eu acho que um dos aprendizados que eu acho que espero que fique, assim, é que a gente perceba a importância da vida coletiva, da troca, do compartilhamento, né? Do SUS, das políticas públicas. Exato. E aí, eu tive ontem a informação também, e que isso que está falando é importante, que a gente não sabe muito até onde vai chegar essa história, e agora deixou de ser uma situação que envolve só aqueles que podem fazer cruzeiros, né, transatlânticos e viajar para a Europa e tal. O caso para nós do interior e para quem mora nas regiões mais pobres, nas periferias das cidades, em especial das grandes cidades,
aqui também, Nova Holanda, Nova Esperança, Lagomar, Malvinas, Botafogo, a gente precisa evitar que chegue de forma catastrófica lá nesses espaços. Ontem eu tive informação, porque essa semana eu também estava falando sobre a quantidade de leitos de UTI com equipamentos adequados para que a gente absorva os doentes da Covid, né, 19. Nós temos em Macaé, num cenário mais otimista, 100 leitos. Na verdade, nós temos menos que isso. Nós temos 80. Entre a rede pública e a rede particular, tem 80 leitos. Parece que eles estão tentando equipar com mais 20. E Macaé é uma cidade que absorve tanto a demanda econômica da região, mas também a demanda de saúde pública. O HPM é um para-raio, né? Agora, aí ontem o governador do estado, junto com o seu secretário de saúde, anunciaram que ali em Barra de São João, no hospital da mulher, ali onde era o hospital da mulher, o hospital regional, na verdade, acho que não era o hospital da mulher, o hospital regional, está desativado há muito tempo. Eles vão usar aquela área de estacionamento para transformar num hospital de campanha e com mais 200 leitos de UTI para atender essa região. Você imagina que um hospital de campanha com 200 leitos de UTI, numa região que, se a gente tomar leitos disponíveis em Macaé, Rio das Ostras, Casimiro, Carapebus, Samã Conceição, você não chega a 100, 120. Eles vão fazer 2 vezes o que a gente tem oferecido, porque o que está não é simples, não é coisa tranquila e é muito sério, né? Então, isso que é o que você estava dizendo, os governantes, com seus secretários, com suas equipes, mas os entes também. Não dá para o presidente da República apontar para o norte e todo mundo apontar para o sul, né? Porque desanda e o resultado é o que eu vou falar com a Isa daqui a pouco, dessas escolhas políticas que hoje, no momento de crise, não se coincidem, é adoecer as pessoas e matar muita gente, né? Enfim, Manu, eu vou pedir para você se despedir, te agradecer e fala mais alguma coisa que você acha importante e vamos lá. Acho que quem puder ficar em casa, fique em casa. Isso é fundamental, né? Pode parecer, né, o que já não é, na verdade, que a gente tenha poucos casos no Brasil, mas a chance que a gente tem de fazer com que esses casos não aumentem e que a gente não se torne uns Estados Unidos, não se torne uma Itália, é ficar em casa, né? E aí falar assim, Marcel, que é importante para os psicólogos, né, para os profissionais de saúde, que eles possam ter uma visão, um entendimento, uma postura ética, política, para entender essas questões que a gente está vivenciando de saúde pública, né? E também poder perceber, assim, dar visibilidade para as desigualdades sociais e o quanto que essas desigualdades, elas intensificam o sofrimento e os efeitos negativos para determinadas populações, né? Então, a gente ter essa postura, essa visão, e aí para ajudar a construir estratégias de como lidar com essa situação toda, né? É isso, Manu. Obrigado, viu? Vamos nos falando, não vamos... Fique em casa. Não vamos sumir. Fique em casa. Dá um abraço pro Puertas, nas meninas, em Bernardo. Obrigada. E parabéns aí pela sua iniciativa. Eu acho importante ter esse meio aí de informação, de comunicação para a nossa cidade, né? Vamos ficar conversando com as pessoas. Aqui eu acho que essas ideias, construção aí de políticas públicas, porque é nesse caminho, não dá para ficar enfurnado dentro de casa e não produzindo, não elaborando as coisas, não dialogando com a população que, no final das contas, é quem eu devo prestar contas. E eu fico agoniado aqui, mano, porque eu não consigo. Você não consegue estar na rua, você não consegue estar falando com as pessoas, você não consegue, né? E assim talvez a gente minimiza um pouco. Normalmente a média está sendo entre 25 e 23 pessoas, né? Às vezes chegam 30 e poucas pessoas nas nossas transmissões, às vezes fica ali com 15, 16. É um público interessante, eu sei que é uma turma que está atenta, que repercute as coisas, que fala com os outros, que repassa informação. Então eu acho que vale muito estar aqui. E aí, antes de tirar a Manu aqui, eu vi que o padre Tiago, que agora está em Friburgo, o padre Tiago estava aqui assistindo também, não sei se continua, amanhã, que é domingo, e para a gente assim, que é
que é eu que sou católico, o domingo é um dia importante, eu combinei com o Padre Mauro e combinei com o pastor Daniel, com o Daniel Júnior, para estarem aqui com a gente também às 3 da tarde, né? Como a gente tem mantido os horários das 3 da tarde. Então, só avisando, viu, Padre Tiago, domingo a gente vai aproveitar para fazer essa reflexão também da fé em tempos de isolamento. Né? E ontem foi uma coisa emocionante ver como que o Papa Francisco está nos dando exemplos de fé, de esperança e de muita dignidade. Né? Bem, Manu, obrigado. É isso, vamos nos falando. Guilherme Povas, valeu, meu irmão Guilherme, a gente podia conversar sobre a questão das informações, viu? Aonde buscar informação nessa confusão de confinamento. Tinha combinado a gente bater esse papo aqui. Eu, você, e a gente ver algum jornalista ou alguma jornalista. Né? Então, a gente faz isso. E aí, Fernanda, a gente defende a imprensa. Isa! Oi, gente. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Gente, a Isa vai se apresentar, mas antes eu queria dizer o seguinte, eu conheci a Isa nessa loucura da disputa política na cidade, conversando sobre o futuro de Macaé, sobre a necessidade de renovação de lideranças, de quadros, de gente com capacidade, com formação e com dignidade para enfrentar esse espaço tão poluído da política. E essa moça é uma entusiasta da boa política, é uma ativista das boas lutas das boas causas. E aí tomei essa liberdade. O problema acho que foi meu, né? Então, voltei aqui, travou, o problema foi a minha conexão, eu vi aqui que ela deu uma oscilada bacana. Isa, vou te chamar de novo. Cadê você? Bom, a Isabela vai entrar de novo aí, porque caiu aqui a minha conexão. Eu não sei agora como é que tá. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Aqui está dizendo que está conectado, que tá funcionando. Opa! Isa, beleza? Chegou aqui. Isso. Então, acho que agora a Isa chega aqui. Eu já convidei. Pois voltamos. Tinha travado. Para encerrar aqui minha introdução sobre sua participação, você é uma pessoa que atua muito, inclusive, na rede social. Você tem uma dinâmica muito interessante. Twitter, Instagram, Facebook, que eu tô achando o Facebook tão poluído que eu tenho olhado pouco, muito, assim, Facebook eu só olho as minhas paradas lá. E aí, eu queria que você se apresentasse, lógico, mas seguindo a mesma linha que a gente começou com a Manu, onde é que você tem se informado nesse tempo? Onde é que você tem buscado informação? Então, oi, gente, boa tarde. Meu nome é Isa.
sou formada em Direito na UF, participo de algumas iniciativas na área da política, de política pública, educação política, e gosto muito do Marcel, gosto muito de falar de política, e como o Marcel falou, eu uso muito as redes sociais, né? Eu tento falo muito no Instagram, no Twitter, porque eu sempre vi a internet como um espaço muito democrático para a gente opinar e se posicionar. E hoje, né, nesse contexto de quarentena, por causa do isolamento social, a gente vê como que a internet acaba sendo um espaço muito válido para até a gente ser ativista, a gente se organizar, porque é onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Onde eu tenho me informado, né? Eu estou tentando focar em portais oficiais. Eu gosto muito de seguir mesmo o Instagram da Prefeitura, o Instagram do Ministério da Saúde, porque esse vírus, essa pandemia, ela está revelando uma coisa. Muitas vezes o que o governante, quanto a agente político, fala é diferente das vezes a postura do Ministério, da equipe técnica. Então, a gente tem visto constantemente, às vezes, o presidente fala uma coisa e o Ministério da Saúde está fazendo outra. Então, eu gosto muito de me informar pelos canais oficiais, Instagram do Ministério da Saúde, página também de políticos no geral, e um portal que eu gosto bastante é o Nexo. Ele tem uma página aqui no Instagram, e é bem bacana porque eles sempre trazem um apanhado bem legal, bem profundo dos temas, e tem um influenciador que é o Átila, né? Ele é doutor nessa área de virologia e tudo mais, infectologia, e ele tem feito lives constantemente esmiuçando esses artigos que são publicados na Europa e nos Estados Unidos sobre o corona. Ele vem e decodifica para todo mundo entender. Então, eu acho muito interessante isso. Não é um alarmismo, não é um pânico, mas a gente entender o que está acontecendo. Como você estava falando na live com a Manu, está acontecendo muita coisa no mundo, muita gente está fazendo muita coisa, e a gente precisa estar informado para a gente conseguir se organizar e sobreviver aqui no Brasil, né? Oi, Isa, tem aqui a Nai, eu estou achando que é a Nai... A pastora. A nossa Nai. Eu estou achando que é ela. Ela é missionária em Moçambique. Está lá em Moçambique, está pedindo um oi aí para Moçambique. Nai, que bom que você está vendo a gente. Que bom, saudade de vocês, viu? Que esteja tudo bem por aí. Isa, a gente ficou aqui de bater um papo também sobre as decisões políticas na vida da gente. A gente sabe que interfere todos os dias, as decisões políticas interferem em tudo, né? Mas em momentos de confinamento elas têm um peso muito maior, né? Como que é angustiante estar dentro de casa sem poder protestar, reclamar, falar, dar opinião de forma direta, né? Como que é ruim não poder pegar as coisas e interferir de uma maneira concreta, porque as decisões estão todas aí e elas, para o bem ou para o mal, elas vão ter consequência na gente, né? Na vida da gente. E aí uma coisa interessante, que aí nesse meio do caminho a gente já junta os dois temas, porque também é uma opção política que durante muito tempo o Brasil criminalizou essa opção política de um direito de todos a uma renda básica, a uma condição de partida, né? O Suplicy, no livro Renda de Cidadania, ele fala de saída pela porta, né? De um caminho natural as pessoas terem condições básicas de cidadania. E aí, antes de você começar a falar sobre isso tudo, eu queria fazer uma coisa muito, muito bacana aqui. Eu estou com o livro do Suplicy aqui. Que legal! Renda de Cidadania, Saída pela Porta. Eu escrevi essa semana falando um pouco de como os royalties poderiam ter sido usados durante esses 30 anos para gerar um fundo de solidariedade, um fundo de fraternidade. E aí o Suplicy esteve em Macaé há 2 anos atrás, para fazer uma atividade com a gente de reflexão sobre a conjuntura, sobre o cenário político do Brasil, do mundo, e sobre essa necessidade dos direitos básicos, para nos ajudar num planejamento nosso de trabalho, do mandato. E aí ele me deu esse livro em especial, e fez uma dedicatória espetacular, que eu queria que a gente começasse a partir dessa dedicatória. Ele diz o seguinte:
a querida Ivânia Ribeiro e o caro Marcel, porque ele deu esse livro para nós dois, possamos logo no Brasil e na Terra aplicar os princípios de justiça e ver todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. Então, um abraço do amigo Suplicy, foi 8 de dezembro de 2016. Então, Isa, o que você está vendo dessas decisões positivas e o que você está achando de decisões que deveriam ter sido melhores da política nacional e que podem interferir na vida da gente para o bem e para o mal? O que você está vendo disso? Então, Marcel, eu achei muito interessante essa leitura. Eu não li esse livro do Suplicy, mas o debate da renda... me empresta depois de passar a quarentena. O debate da renda básica universal, ela tem avançado no mundo todo. Aqui no Brasil, o principal expoente é de fato, o Suplicy. E ele sempre botou isso, né, para o debate público. E tem países que estão aplicando de forma experimental, o Canadá aplicou, algumas cidades da Holanda aplicou. O que é basicamente a ideia da renda básica? É poder ter uma renda fixa, considerando o desemprego estrutural, as mudanças na sociedade que a gente está vivendo que deixam pessoas à margem, uma renda fixa para as pessoas. E só que esse debate, a gente sabe que no Brasil é difícil de fazer, porque com programas de transferência de renda, a gente já tem uma certa resistência, as pessoas resistem, criticam, imaginam uma coisa mais ampla. Então, quando começou a pandemia e começou toda uma mobilização de influenciadores na rede social para coletar assinatura pela renda básica já, eu falei, cara, eu vou entrar nisso porque eu acho incrível essa ideia. E o momento que a gente vive acaba pressionando o Estado, né, a pensar essa política. Hoje eu vejo como que o que a gente está vivenciando, entrando na questão da decisão política, influencia. E como quem você vota pode determinar o seu futuro. Eu acho que o brasileiro está no momento de ver como que a política influencia, porque dependendo da política adotada pelo governante, você vai estar exposto a uma série de riscos da vida. Vai estar promovendo um suicídio coletivo. Dependendo da outra linha que ele segue, você vai estar preservado, porque tem políticas que não têm a ver com o seu comportamento individual. A decisão sobre isolamento social, um decreto para suspender a atividade da econômica pensando no bem coletivo, não tem como você sozinho se preservar do vírus. A gente tem a nossa parte, claro, de lavar a mão, de usar álcool em gel, de se preservar, mas assim, é uma coisa que envolve mais gente. Então, a gente vê como que o Estado e as decisões políticas influenciam na nossa existência. E eu acho que é um momento ímpar para o brasileiro pensar isso e pensar como o voto e as suas escolhas políticas, enfim, vão acabar determinando quem merece viver, quem vai morrer, como você vai sobreviver. Eu acho que é um momento para fazer essa reflexão de quem a gente endossa, né? Porque a gente vai numa onda e depois essa pessoa não está preparada para apresentar respostas para os problemas que estão apresentados, né? Deixa eu te perguntar uma opinião para uma decisão que a gente vai ter que tomar depois de amanhã. Na segunda-feira foi convocada uma sessão extraordinária. A sessão da Câmara em Macaé está suspensa, a gente não está se reunindo no plenário, na verdade a Câmara não está se reunindo, está tudo fechado, nem o protocolo da Câmara está funcionando, então a gente vai ter muita dificuldade para formalizar os encaminhamentos e as cobranças da gente, mas na segunda-feira foi convocada uma sessão extraordinária para votar uma proposta do prefeito, um projeto de lei, que cria um auxílio de R$100 para cada família dos estudantes da rede base, da rede pública de educação, né, dos estudantes das escolas públicas municipais. Isso dá em torno de 42 mil pessoas, mais 42 mil estudantes, 42 mil famílias, mas muita gente tem falado que R$100 é irrisório, né? A gente inicialmente propôs R$500, com a disponibilização dos recursos orçamentários que os vereadores podem apresentar propostas, que chamam de emenda impositiva, e tem uma outra proposta caminhando no entorno, tem uma outra proposta de R$600, e tem uma outra proposta caminhando no entorno, que é algo no meio do caminho, que seria o valor de 2 cestas básicas, daquelas cestas básicas com mais
consistência, enfim. O que você acha que dá para fazer nessa linha de raciocínio de partir pelas crianças das escolas públicas municipais? Se é pouco, se é muito, se é esse o caminho? O que você pensa disso, Isa? Você já parou para pensar nisso em algum momento? Eu acho que quando foi pensada essa questão dos R$100, é bem para suprir o déficit das crianças não estarem fazendo as refeições nas escolas. A gente sabe, tem um dado sobre isso, não tenho aqui agora, que uma porcentagem significativa das crianças do Brasil, as famílias contam com a alimentação da escola para fazer a sua organização. Então, eu vi que teve uma movimentação para abrir a escola para dar almoço, mas aí ia esbarrar na questão da aglomeração de qualquer forma. Então, se for a proposta para suprir, talvez, a alimentação da escola, é uma coisa, mas para sustentar uma família é totalmente insuficiente. A gente sabe que Macaé tem bolsões de pobreza, tem bairros com muitas pessoas que trabalham de ambulante, na informalidade. Então, se eu acho que a nossa prefeitura tem um orçamento bem maior do que as outros municípios do estado, do Brasil, eu acho que se for para entrar com uma contrapartida, acho muito interessante usar o cadastro único, né, que é um sistema que a prefeitura tem acesso, porque é onde você faz o Bolsa Família e tudo mais, usar esses critérios para poder colocar mais famílias dentro dessa política de distribuição, de fortalecer. E fortalecer também o valor, porque a gente sabe, ainda mais na nossa cidade, que tem um custo altíssimo, o aluguel da cidade é alto, a gente tem os produtos não são tão baratos, a gente oferecer uma ajuda de R$100 é irrisório. Então, acho que tem que pensar melhor dentro, claro, das questões orçamentárias, ou algo que seja mais robusto, e eu acho que a Câmara, eu espero, né, se mobilize e abrace, assim como foi feito em Brasília, porque inicialmente o governo de lá, o governo federal, propôs R$200, né, e aí na discussão a oposição, representada por a maioria dos partidos de esquerda, se organizaram, proporam um salário mínimo, e na discussão virou R$600, mas já é mais que 200. Então, eu acredito que tem que ser um auxílio mais robusto, porque nossa cidade tem muita gente precisando. O Sandro Santucci, eu queria mandar um abraço para ele. Santucci é um parceiro, e ele está dizendo o seguinte, que vamos lá, peraí que comeu aqui. Não seria, ele pensa que não seria o momento de definir critérios, teríamos que pensar em algo para atender. Eu concordo, a Isabela estava falando disso também, e aí por isso que eu introduzi um pouco aqui essa reflexão junto com a Isa, porque eu acredito que nós vamos ter que encontrar o caminho do consenso ali, e o caminho do consenso vai ser o caminho possível para que no dia seguinte o prefeito já promulgue a lei e já organize a articulação da distribuição desses recursos para as famílias. E estou achando a tendência o consenso ser algo em torno de 260, que é esse valor aí pensado por duas cestas básicas, porque o que eu estou propondo de R$500 me parece que teve alguma resistência junto aos setores do governo, por conta de avaliações orçamentárias e tudo mais, e uma outra avaliação de R$600 estava inserindo no debate, está inserindo na discussão pequenos microempreendedores individuais, pequenos trabalhadores informais, que são importantíssimos, mas que o objeto da lei a gente não pode interferir e criar outros, né? Então, se é para crianças de escola, então essa tem sido a linha da reflexão, viu, Santucci? Então, eu também acho, não dá para criar muito critério agora, sendo que o prefeito já propôs uma forma de se fazer. O que a gente está dizendo é que se o valor for um valor meramente simbólico e que não atenda a necessidade das pessoas, também fica uma legislação sem eficácia, e a gente precisa prezar para que tenha eficácia. Só que eu concordo que a gente não pode mexer muito na estrutura e nem criar valores que deem depois o direito do prefeito de vetar, e aí vetando já era, não tem, e a gente está precisando para agora, eu concordo. Marcel, foi o que foi feito em Brasília, né? Eles amarraram muito com o governo, mas a gente não sabe como que vai ser na hora da sanção, mas amarraram muito para que não fosse vetado, para que o projeto da renda básica fosse
aprovado de forma mais célere possível. Era para o Senado ter votado sexta, jogou para segunda. A sanção vai vir, porque também eu entendo, dentro das realidades orçamentárias, que há limitações. Travou. Nós temos 20 segundos aqui, aí vai. Com algo a dizer, algo de bom a dizer. Então o Instagram tombou aí na primeira hora, já estamos há 1 hora conversando, e depois, aqui quando a Isa chegar de novo, a gente traz ela para fazer essa parte final da participação dela aqui com a gente falando desse cenário de necessário apoio do poder público, necessário apoio dos governos. Tudo excluído. Enfim, Isa, acho que agora você volta. Vamos lá. Pronto. Desculpa, mas é porque... Não, tranquilo. Mas vamos seguindo o raciocínio, né? Você estava no meio do raciocínio e aí o Instagram me apareceu aqui que tinham 20 segundos. Pode seguir. Então, pensando nessa realidade de Macaé, Marcel, e sabendo das limitações orçamentárias, a questão do consenso, eu acho que o caminho do meio mesmo, acho que alguém comentou aqui isso, de pensar uma proposta. Eu acho que pensar para as famílias das crianças matriculadas é interessante, porque a gente sabe que a maioria das pessoas mais pobres, as crianças estudam nas escolas públicas. Então é interessante, mas eu acho que podia pensar também para talvez quem tem um filho na rede estadual, como que esse projeto está contemplando, entende? Então acho que é um outro caminho tentar engrossar um pouco esse projeto de lei e com uma quantia mais significativa. Eu acho que não tem por que também ser R$600, porque a partir do momento que esse recurso foi liberado pelo governo federal, as pessoas da nossa cidade vão poder acessar também, e o que a prefeitura disponibilizava vai ser um acréscimo, né, na renda. Claro que é insuficiente, a gente sabe, é pouco, mas no momento que muitas pessoas estão sem renda nenhuma, pode vir e ajudar muito, assim como o Bolsa Família já ajuda muito, e todos esses programas, eu acho que é o momento de toda essa rede de proteção social do Estado, do governo federal, do município, a solidariedade também das instituições religiosas, tudo é necessário no momento que a gente está. Não dá para dizer que uma coisa é mais importante que a outra, porque é um período que muita gente está em situação difícil. E, Isa, na verdade, eu acho que é uma forma imediata de garantir apoios às pessoas, mas nos trouxe uma reflexão, e eu espero que a maioria das pessoas faça essa reflexão, de que não existe economia se nós tivermos uma amplitude de gente sem qualquer acesso à renda, sem condição de estar inserida no ambiente do consumo, da subsistência, né? Então, como está sendo interessante pensar o modelo de organização da própria economia do planeta, porque todos os grandes países do mundo estão falando numa renda básica, né? E tanta gente, durante muito tempo, criticou as políticas públicas que visavam transferência de renda, que visavam inclusão nas universidades, que visavam possibilidade de melhorar o patamar de participação na sociedade do nosso povo mais pobre. Então, como é interessante, há 3, há 2, há 4 anos atrás, as pessoas falavam, mas isso é coisa para vagabundo, isso é sustentar gente que não quer trabalhar.
nós agora não estamos discutindo trabalho, né? Nós estamos dizendo que trabalho vai ter pouco, que desemprego vai ser uma realidade e que os governos precisam garantir que as pessoas sobrevivam, consumam, tenham condições de ajudar a economia, a microeconomia, né? Mas que a macroeconomia só vai se movimentar quando as pessoas tiverem uma renda mínima, constante, permanente, como um direito básico. Exatamente, e eu acho que esse período, como eu falei, vai fazer o brasileiro como um todo e as pessoas que têm resistência a um Estado prestacional repensarem o papel do Estado na sociedade. A gente vinha de diversas políticas de Estado mínimo, né? Isso não é segredo para ninguém. E a gente vê agora aí o Estado liberando milhões para banco, liberando para empresas, liberando para todas essas instituições que precisam desses aportes, precisam no sentido de vão falir. Então, nessa hora, o Estado é muito importante, né? Muito grande. A gente vê que essa realidade também está nos Estados Unidos, o próprio um dos países mais liberais que existem estão chegando junto. Então, eu acho que é hora da gente fortalecer e aprender um pouco qual é o papel do Estado, né? A gente não pode reduzir a um simples prender gente e, enfim, fazer justiça no sentido judiciário. É muito mais que isso. Precisa distribuir renda, precisa combater desigualdades e quando a gente debate aqui uma renda básica, a gente está falando disso, de não deixar que pessoas morram, não deixar que pessoas fiquem abandonadas à própria sorte, até porque a gente é sociedade. Então, a pessoa que vai receber renda básica e vai no mercadinho para comprar e vai comprar alguma coisa que está precisando, tudo aquilo vai fazer o dinheiro circular no país, na cidade, e fazer com que os próprios grandes continuem vendendo. Então, é uma ignorância você ignorar a importância das políticas de transferência de renda. E esse contexto de pandemia escancara isso, né? E o bacana da gente estar conversando aqui é que a gente consegue, de maneira muito concreta, falar da vida da gente, né? Falar da vida das pessoas, das necessidades das pessoas, né? E aí a gente está falando de direito a comer, direito a morar, direito a se vestir, direito a trabalhar ou a se proteger num momento desse, para que a saúde pública ou a saúde em geral possa acolher as pessoas sem que elas morram sem atendimento, porque hoje nós não teríamos atendimento nem na rede pública, nem na rede privada para acolher todo mundo, né? Então, nós estamos falando da vida das pessoas. E aí, isso significa que nós estamos falando de política pública, nós estamos falando de política, na verdade, né? O que não significa que nós estamos falando de eleição, de campanha eleitoral, de disputa partidária, porque nós dois temos filiações partidárias, eu sou de um partido, você é de outro, mas nós dois entendemos muita coisa em comum que a sociedade precisa para viver melhor, para ter qualidade de vida, para ter dignidade, para ter cidadania, né? Então a gente está falando do que é importante. Esse é um tempo em que, dentro de casa, que as pessoas busquem informação, mas informação digna, informação consistente, sem distorção, sem fake, sem mentira, para absorverem essa consciência. Nós precisamos o tempo inteiro conversar sobre as coisas que são fundamentais para a vida da gente, não é? Sim, e eu acho que, como você falou, é a gente entender que política é muito mais que eleição. A eleição faz parte da política, mas a política são todas essas decisões que atravessam as nossas vidas, essas decisões que às vezes estão além do nosso poder individual, da nossa capacidade de mudança individual e que são questões coletivas, que diz respeito à distribuição de recursos, diz respeito à moradia, como você falou. Então, esse período é para a gente também estar refletindo isso. Política é muito mais sobre como é que o ambulante vai sobreviver, como é que a Dona Maria vai comprar o feijão, do que simplesmente em 2 anos e em outubro votar. Isso é importante, isso faz parte da política, o Marcel sabe muito melhor que eu. Mas a política é esse exercício também da gente buscar consenso, da gente caminhar para que as soluções atinjam as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. Se a gente olhar quem está sendo afetado, quem vai ser afetado passando fome, são pessoas negras na periferia, são pessoas ribeirinhas, os indígenas, os quilombolas, são as mulheres que, como a Manu falou, estão mais suscetíveis à situação de violência,
por causa do isolamento social. Então, falar de política é falar da gente, é falar das nossas vidas, né? Hoje eu tenho um primo que está internado na UTI, não é pelo corona, mas ele não consegue transferência porque todos os leitos, na verdade, já tem UTI faltando no estado do Rio, normal. E com essa questão do corona agravou mais a situação e ele está entre a vida e a morte, um rapaz de 25 anos. Então, como é que política não me afeta? Como é que não afeta as pessoas, a minha vida, a minha realidade? Então, acho que a gente precisa refletir como que quem está lá em cima precisa olhar para a gente, né? E ver que as pessoas têm suas histórias, têm suas vidas e está todo mundo muito preocupado com o que vai ser do amanhã no Brasil. Eu não sei se você viu, hoje de manhã está circulando na rede social um vídeo do prefeito de Macaé falando da situação com uma fisionomia profundamente esgotada e com uma impressão que ele passa para a gente de muita preocupação, com a fisionomia de muita preocupação, e falando que tomou decisões que viraram decreto, né? Decisão de seguir com a suspensão das aulas, seguir com a suspensão de diversas atividades. E aí hoje pela manhã eu estava falando com a minha irmã, que é funcionária do Castelo. O Colégio Castelo também entendeu, estou dando o exemplo do Castelo, que é um dos maiores particulares de Macaé, também entendeu isso, então também é uma decisão política. Podia o Castelo dizer, olha, prefeito, o presidente da República falou que é uma gripezinha, eu vou manter e pronto, bota todo mundo de volta. Então, são decisões que todos os dias a gente toma, né? E são decisões que interferem se a gente vai ter saúde, se a gente vai deixar de ter saúde, se a gente vai estar vivo daqui a pouco, se a gente vai deixar de ter o direito fundamental à vida, que para nós cristãos é uma coisa que não dá para relevar o direito à vida. Então, não dá para dizer que, olha, é uma doença que só está matando idosos. Não é verdade, né? Agora, não dá para relevar o direito à vida dos idosos. Não dá para dizer, não, o idoso, tudo bem, volta todo mundo a fazer as suas atividades comuns, normais. É muito perigoso esse tipo de decisão política, né? E eu até postei um vídeo no meu Instagram, quem quiser ver, falando um pouco da renda básica, mas postei um vídeo antes com essa fala do presidente Bolsonaro, vou ter que falar o nome dele aqui, ninguém tinha falado ainda, mas assim, ele fala que cada um tem que cuidar da sua família. Poxa, isso é uma baita responsabilidade. Claro que nós estamos cuidando dos nossos familiares que são idosos, mas existem medidas que eu não posso decretar que suspenda a movimentação e a circulação de comércio na minha cidade. Impossível, você também não pode. Ninguém pode. Cabe ao Poder Executivo, enfim, quem tem o poder de fazer essa ponte, fazer essa decisão. E é uma baita de uma responsabilidade essa questão da relativização da vida, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o lucro, com a questão financeira. Sim, nós não somos crianças, sabemos que é importante a economia circular, funcionar para circular riqueza. Mas o momento que a gente está hoje é de vida, é priorizar a vida das pessoas. Porque você vê como que as coisas estão. O Witzel, que é o governador aqui do estado do Rio, ele fez um tweet que eu fiquei pensando muito. Ele falou, a economia a gente ressuscita, pessoas não. E é exatamente isso. O brasileiro correria, é esforçado. A gente vai, quando isso passar, a gente vai se esforçar, a gente vai reconstruir tudo de novo. Mas as pessoas, as vidas que se perdem, simplesmente porque são idosos, isso é totalmente absurdo. É um pensamento utilitarista que infelizmente, não tem nada a ver com o que de fato é o cristianismo e tudo mais. Então, esse governo é um absurdo. Tudo que eles falam está incoerente. E é o papel nosso reforçar e informar as pessoas. Beleza, os idosos estão morrendo, mas morre também jovem, morre todo mundo. E não é porque o idoso está morrendo que a gente tem que diminuir o impacto dessa pandemia, que é global, né? Acho que não é discutir aqui se vai impactar ou não. Vai impactar, já está impactando. As economias do mundo não serão mais as mesmas, o Brasil não será mais o mesmo, e quem omite isso, infelizmente, está mentindo para a população. Isa, então, vamos tentando finalizar aqui. Primeiro dizer para você o seguinte, além da gente ser de partidos diferentes, de ter determinadas origens diferentes, você
é evangélica, eu sou católico, e você tem também feito umas análises muito engraçadas, em especial no Twitter, sobre o web crente, enfim, sobre o conservadorismo dos cristãos católicos, dos cristãos evangélicos também, assim como também dos católicos tem muito. E aí eu tô falando isso para reportar para a turma aqui, temos quase 30 pessoas, que amanhã, 15 horas, vai estar aqui conversando com a gente o Padre Mauro, que hoje está em Samã. O Padre Mauro é um parceiro também de muitas caminhadas, e o Daniel Júnior, né, o pastor Daniel, que é muito conhecido aqui de Macaé. As pessoas sabem bem a importância do pastor Daniel para todo mundo que o conhece, que convive, que conversa, que pede orientação ao pastor Daniel. Então, num momento de tanta confusão, né, e de tanta necessidade de alimentar a esperança da gente, eu acho que amanhã é um bom dia, no domingão, para a gente conversar com esses dois. Né? Então, sem dúvida. Esse convite para todo mundo, além de serem dois comprometidos, inclusive, com a transformação da realidade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, tolerante, em paz, né, que respeite todo mundo, que garanta dignidade para todo mundo, que é um projeto de mundo que a gente acredita. Então, Isa, fica à vontade para você falar com a turma, despedir da turma, agradecer a turma toda que está acompanhando a gente até agora. Está aqui de novo. Era hora das esquerdas ousarem nas propostas de mudança de referencial econômico. Eu acho que nós vamos precisar reagrupar aquele Fórum Social Mundial lá da década de 90, início dos anos 2000. Velha guarda, não acompanhei. Guarda. Tinha ali, tanta gente que hoje faz muita falta para pensar um mundo, como tirar soluções para esse mundo, como o Saramago, o Eduardo Galeano. Essa turma participava muito das discussões do Fórum Social Mundial, além de tantos economistas, né? E eu acho que agora nós vamos precisar pensar, sim, o que fazer, viu? É isso. Isa, fica à vontade. Quer ler os comentários do pessoal? A gente vai comentando? Meu Deus. Vamos lá. Tem a turma concordando com a gente, Raíza sendo dura aqui com o governo. Eu não sei se ela está falando do Victor ou se ela está falando do Bolsonaro, porque, para mim, nessa avaliação, empata, viu? Empata no Bolsonaro, tendo que ele é muito mais, né, do governo fascista. A política de segurança do Victor é de extermínio, é absurda. Ele fala da vida agora, mas ele, infelizmente, nas outros carnavais aí, infelizmente, totalmente irresponsável também. Eu não sei se nós estamos concordando com o Victor. Tá bravo, gente. Tá bravo. Eu não sei se eu consigo ver se tem mais lá em cima. Eu vi um aqui bem interessante do Tiago, que é um amigo meu, falando da questão do projeto aqui de Macaé. Ai, meu Deus. Tiago. Sumiu aqui. Isso. O projeto pode prever o princípio de equidade e dar mais, acho que ele quis dizer assim, dar mais a quem tem mais filhos. Um valor base e um adicional por filho na escola. Eu pensei nisso também. Eu não sei se a gente consegue convencer, mas eu acho que é uma sugestão, viu? Você acha que é isso? Eu achei bem interessante essa proposta. Eu acho que é um caminho do meio, tá, Marcel? Porque não é um valor fixo, é um valor de acordo com a quantidade de pessoas na casa, né? Sabe que criança come, então acho que talvez pensar um valor base e um adicional razoável aí dentro do orçamento por filho, né? Acho que seria interessante, sim. Talvez um valor de cesta básica por filho, né? Talvez dê conta de contemplar. Bacana. Bom. Tem aqui mais uma turma falando. Fórum Social Mundial, eu fui. Tem alguém aqui, quem é? Eu não estou conseguindo identificar. Loure. M.A. Loure. Maria Luísa Quaresma, superar o capitalismo. Agora tem que ter um momento de repensar, né? Repensar a forma que a gente se organiza. O pós-capitalismo, é ter cuidado com determinados carimbos, né, de ismos por aí, mas eu acho que tem que encontrar uma alternativa a esse modelo que a gente está. E por mais que seja, que aparentemente
seja imbatível, ele ruiu, né? Quantidade de desastre, quantidade de morte por fome, quantidade de gente pobre, os pouquíssimos bilionários que existem e os tantos que passam fome por dia, é uma coisa que a gente não deu certo, não pode ter dado certo. Lívia, valeu, Lívia, que bom que você também existe, que é uma guerreira que está acompanhando as coisas com muita responsabilidade e está cuidando da gente. A Lívia estava ontem com a gente aqui, ela é agente comunitária de saúde. E, Lívia, força aí, viu? Conta com nossas orações e nosso entusiasmo no trabalho de vocês e nosso cuidado. A gente está aqui porque a gente sabe que estão cuidando da gente aí. Bolsonaro, mas... Ah, tá. Quem é mais fácil de entender? Bolsonaro. Mas cabe o visto também. Lógico que cabe. Lógico que cabe. A gente não vai a gente tá num vácuo de liderança, assim, nacional, né? Que a gente vê aí o protagonismo dos governadores, que até ontem tem discursos, na verdade, muito complicados. O próprio João Dória, uma postura totalmente liberal, está assumindo um protagonismo junto com o Witzel, junto com outros governadores, até juntando com governadores do Nordeste, que são mais alinhados à esquerda, para tentar governar o país enquanto a gente está nesse vácuo aí do Executivo Federal. A Raíssa dizendo que não entendeu se o auxílio é base por família ou por filho. O texto do prefeito fala de família, tá? Fala por família. E aí a gente precisa encontrar um mecanismo para saber se cabe esse tipo de alteração para possibilitar que seja por filho. Enfim, a gente vai ter que estudar isso até segunda-feira de manhã cedinho para chegar com uma proposta redondinha para apresentar para os vereadores lá na hora, né? Então, mas é uma proposta que a gente vai avaliar assim, com cuidado. Então é isso, Isa. Queria te agradecer muito. Sei que você é uma pessoa que a gente precisa, pensando junto o futuro dessa cidade, as posturas políticas nesse Brasil, a mudança de nível, de percepção de mundo das lideranças políticas que têm disposição de discutir, de debater política. Não é qualquer um hoje, né? Aquele discurso de que política é coisa de vagabundo, de bandido, de quem não presta, de que eu tenho nojo de política. As pessoas falam isso e têm falado cada vez mais, e tem gente que está ganhando eleições com esses discursos e assumem com umas posturas ainda mais nojentas, né? Então, assim, quanto mais nojo, quanto mais distante a gente estiver das decisões da política, mais os nojentos e os caras que não valem nada e os caras que não estão interessados na qualidade vão tomar decisões por nós, né? Então, obrigado e força, não perca a esperança. E vamos nos falando com frequência. Pode agradecer a todo mundo que participou, bastante gente aí que eu gosto, Raíssa, Camille, Tiago, Nai, um monte de gente, não consegui ver todo mundo. Muito bom, sabe, Marcel, poder ter esse papo aqui com você, enquanto um representante do Legislativo Municipal, uma pessoa que está ouvindo, que está ouviu os comentários. Embora a gente não concorde com tudo, não estejamos no mesmo partido, eu acho que a gente tem muito a construir junto, a pensar a nossa cidade, porque a nossa cidade é o nosso país, e se a gente não sentar para conversar, infelizmente, quem odeia a democracia, quem odeia direitos humanos, quem odeia a garantia de direitos vai continuar reinando aí, dominando. Então, acho que no que a gente puder dialogar e puder discutir nossa democracia, discutir o direito das pessoas mais vulneráveis, estamos junto, tá bom? Obrigado, viu? Beijo pra você. Dá um abraço no marido aí. Tá em casa também? Tá, então ele é do comércio. Graças a Deus prolongou mais uma semana a quarentena, porque ele tem problema respiratório, então a gente tem que ficar em casa. E muito legal essa proposta de live amanhã, vou estar com certeza aqui assistindo, porque para quem tem fé, é muito importante a gente fortalecer nossa espiritualidade nesse momento tão difícil também. Isso. E aqui, beijo para você, deixa eu ler os últimos comentários, enquanto eu vou tentando tirar você daqui, eu acho que tem que só apertar no xizinho aqui, né? Eu acho que eu vou sair então. Deixa eu ver aqui, não tem mais ninguém. Tá, tchau. Obrigada, filha. Beijo.
turma agradecendo a Isa. Briguemos para que seja por criança, por boca que come na escola. É isso, vamos fazer. Isa, conversa com o Thiago aí, fala que a gente vai apresentar a partir da ideia dele, tá? Eu já até tinha formulado uma emenda, a gente vai adaptar a partir da ideia que ele reforçou aqui. Nessa pandemia, está mostrando que respeito e amor pelo coletivo é coisa de esquerda. Théo Menezes, Raíza, de novo, tentando interpretar que foi um equívoco a escolha da palavra família e colocar por filho matriculado na rede pública. Eu acho uma boa operação. Incrível a Isa, não conhecia. Marcel precisa organizar um fórum político progressista para a gente conhecer e unir mais pessoas como a que você tem conversado. Então, eu concordo com isso. Eu tenho buscado fazer isso desde o ano passado, até para a gente pensar os desafios que estão para chegar, mas tenho encontrado dificuldade, tá? Tem determinados quadros que a gente tem dificuldade danada, a gente vai precisando quebrar algumas barreiras, mas tem gente boa com essa disposição e vai chegar um momento que vai ter que fazer um encontro para a gente pensar saídas juntos e quem não quiser vai ficar para trás. Aí paciência, né? Mas é isso, eu concordo, estou dentro e a gente tem que juntar para articular isso, para convidar o máximo de pessoas possível, porque não só é quem ocupa cargo de liderança partidária ou político, ou eleitoral e tal, mas a gente que pensa as coisas com razoabilidade, com consciência, com um olhar crítico sobre a realidade e com solução, com vontade de encontrar solução. Então, por aí, vamos fazer sim, temos que fazer ainda esse ano, e eu torço muito que seja em breve, né, que a gente saia dessa quarentena e faça logo. A minha equipe de comunicação sabe disso, que a gente tem até uma arte já de divulgação dessa atividade. Eu só não consegui encontrar condições políticas de assessorar, de montar isso. Obrigado, Raíza, novamente ótima live, eu também acho, gostei muito aqui da participação. Logo após a pandemia nós vamos fazer esse encontro. Camille, elogiando a Isa. Karine, valeu. Clara, nós temos que voltar a estudar a doutrina social da igreja, né, Clara? Mas só de ler a homilia do Papa ontem, a gente já cumpre muito bem essa tarefa. Ela vale muito para ser um tema de discussão, um tema de debate. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, já dizia Falcão. Momento de união entre a turma. Infelizmente, tem gente muito boa que não cola, mas o que não falta é gente do bem. Concorda e vão para dentro. Maurão, que bom. Aí, ó, Mauro acabou de chegar aqui, ó. E vamos ver aqui. Estou chamando o Mauro aqui para ele já aprender como é que é. Mauro, eu te chamei, é só você aceitar aí o vídeo. Como é que estão as coisas aí? Vê se você consegue. Serginho Ramalho, Serginho das Malvinas. Bom, eu acho que o Padre Mauro não vai conseguir entrar aqui, não. Deixa eu dizer uma coisa. Amanhã... Padre Mauro está aqui. Oh, beleza! Vamos lá. Opa! Criar um festival Fica em Casa em Macaé. Isso aí, Matheus. Você pode me ajudar nisso, cara. Você pode me ajudar nisso com sua experiência de produção cultural e até para tentar encontrar caminhos de financiamento coletivo, além do financiamento público, financiamento coletivo. Eu acho que tem que ter um festival virtual durante a quarentena e depois tem que ter vários festivais com gente daqui da cidade, daqui da região. Muito bom, Matheus. Olha, gente, eu estou satisfeito aqui. Tentei o Padre Mauro aqui, mas eu vi que ele está lá de boa num momento de reflexão e descanso. Mas eu queria reforçar que amanhã vai ser um dia muito especial para a gente, tá? A turma do Tirulico, vamos fazer, tá? Vamos pensar juntos também. Aline, Anthony. E é isso, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado por quem está aqui até agora. E vou finalizando por aqui, tá? Até amanhã para todo mundo.